Tiago 4, versículo 4. Ele diz assim para nós: infiéis, que palavra pesada logo de começo, né? Tiago dá uma voadora na canela da igreja. Infiéis, ele começa dizendo: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele pergunta. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na oposição ou na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que está escrito? As Escrituras dizem: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador, e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Queridos, devemos ser amigos de Deus e não amigos do mundo. Você concorda com isso? Diga amém. A Bíblia nos traz essa orientação, esse conselho de Tiago, para que nós sejamos bons amigos de Deus e não amigos do mundo. Porque não tem como nós equacionarmos as duas amizades, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Jesus disse que aquele que se devota a um Senhor entristece ao outro, quando ele falava sobre Deus e as riquezas no Evangelho. Nós não podemos agradar a Deus e agradar a riqueza. Nós não podemos amar a Deus e amar a riqueza, porque nós vamos ou agradar a um e entristecer o outro. E Tiago faz coro com essa mesma ideia, dizendo que nós não podemos desenvolver duas amizades simultâneas, com Deus e com o mundo. Essa amizade com o mundo dentro de uma perspectiva de as coisas que o mundo oferece para nos afastar de Deus. Nós temos uma perspectiva de relacionamento com o mundo, onde nós temos que estar lá, ministrando e trazendo essas pessoas para a presença de Jesus Cristo. Mas Tiago está falando de uma amizade negativa, dentro de um contexto que pode ser prejudicial para o nosso relacionamento cristão. Por isso, queridos, nós devemos ser bons amigos de Deus e não amigos do mundo. Tiago, ele analisa o pecado da inveja nos versículos anteriores, desde o capítulo 3, do verso 13 até o 4, de 1 a 4, ele fala sobre o pecado da inveja. Fala que é uma coisa terrena, a inveja é uma coisa animal, é algo demoníaco, que é contrário ao projeto e o plano de Deus para a vida dos seus servos. E ele descreve essa consequência, dizendo que quando nós buscamos, ou quando nós nos tornamos, deixamos a inveja invadir o nosso coração, a nossa oração ela não é atendida. Nós lemos isso no capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 3. Lá no versículo 3, por exemplo, ele fala: pedis e não recebeis, porque vocês pedem errado, para gastar nos vossos prazeres. Então ele faz esta análise da inveja como algo muito prejudicial para as nossas vidas. A partir do capítulo 4, no versículo 4 até o 12 que nós lemos, ele vai mudar um pouquinho o foco. Ele vai fazer agora uma exortação. E vamos ser sinceros, irmãos, ninguém gosta de exortação, né? Quem gosta de ser exortado, levanta a mão. Quase ninguém gosta de ser exortado. Se você está no seu trabalho e o teu patrão, o teu chefe chama para o escritório, você já fica: puxa, eu vou levar uma exortação do meu chefe, né? Ninguém gosta muito dessa exortação. Quando o pai chama o filho lá para o canto, para o quartinho, o filho já pensa assim: puxa, o meu pai vai me exortar. Então, essa exortação, a gente não gosta muito disso. É algo nosso, natural, e a igreja muitas vezes também, ela não se sente bem com exortação.
Mas a palavra de Deus nos faz essa exortação. Tiago, ele pega pesado aqui com a igreja. Ele chama de infiel, ele chama de pecador, ele manda se lavar, se purificar. Ele traz algo muito duro para aquela igreja, porque era necessário naquele contexto. Eu não sei se você está precisando de uma exortação, ou de uma exaltação, ou de um incentivo. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, através de Tiago, traz esse alerta para a igreja. Olha, queridos, cuidado com a amizade com o mundo. Tiago chama eles de infiéis, de homens vacilantes. Vacilante é aquela pessoa que não se firma. Vacilante é uma pessoa que ela caminha entre dois pensamentos, entre duas vontades. Ela não tem uma única perspectiva reta, correta e direcional para a sua vida. Ele fica ali meio que na encruzilhada. Por isso que Tiago fala, olha, cuidado com a amizade no mundo. Porque a pessoa vacilante na fé, ela tramita nos dois extremos. Ela está no mundo, mas ela está na igreja. Ela se relaciona com o mundo, ela se relaciona com a igreja. Ela não se firma no mundo, mas ela também não se firma na igreja. A esse Tiago fala que é vacilante, lá no versículo número 8, que anda em dois pensamentos. Tiago chama a atenção contra a paquera com o mundo e as suas consequências no relacionamento com Deus. Irmãos, paquerar o mundo vai afetar diretamente a nossa relação com Deus. Quando nós nos envaidecemos em relação ao mundo e nós somos atraídos pelo mundo, o nosso andar com Deus ele vai correr um sério perigo. Quem já paquerou aqui? Quase todo mundo já fez aquela paquera no sentido humano, né? Aquela olhadinha, aquela piscadinha, aquela cartinha, hoje aquela mensagem lá no Face, no WhatsApp, aquele comentário, aquela curtida, são as formas de paquerar, é aquela forma de chamar a atenção, um presentinho, um bilhetinho, uma lembrancinha. Nós somos pessoas que nos relacionamos. Mas quando se trata do mundo, nós não podemos paquerar o mundo, porque normalmente quem paquera quer um relacionamento mais profundo. Quem paquera quer desenvolver um relacionamento mais sério, mais íntimo, mais duradouro. Quem paquera quer namorar, quer noivar e quer casar, né, Mateus? Foi assim que aconteceu com a Emily. Começou a paquera, depois foi foi aumentando, estão namorando, vão noivar, vão casar e vão viver uma vida juntos. Agora, quando se trata do mundo, Tiago fala, cuidado com essa paquera, cuidado com esse relacionamento, cuidado com esse flerte com o mundo. Isso pode ser tremendamente prejudicial para a nossa vida cristã. Por quê? Porque Deus é ciumento. A Bíblia diz, olha, o Espírito que habita em vocês, no verso 5, é um Espírito de ciúme. Deus ele tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de você, porque Ele nos ama, Ele tem um compromisso conosco. E quando Deus vê que o nosso coração está sendo fisgado pelas coisas do mundo, Deus começa a ficar com ciúme. Quando Deus vê que o nosso coração está sendo fisgado pelo nosso trabalho, pelas nossas andanças, pelo nosso dia a dia, e a gente começa a enfraquecer na fé e deixar Deus um pouquinho de lado, Deus começa a ficar com ciúme, porque algo está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, e Deus ele não tolera isso, esse ciúme. Com base em tudo isso, Ele vai chamar as pessoas ao arrependimento por meio da sujeição, de uma aproximação, de um entristecimento, porque o arrependimento, a confissão de pecado gera tristeza, mas depois essa tristeza se transforma em alegria com a santificação. A humilhação e o cuidado com as palavras, o cuidado com a língua. A primeira questão para a gente analisar aqui, meus irmãos, é o que Tiago vai trazer para nós, o perigo da amizade com o mundo. Você tem alguma amizade perigosa aí fora, na sociedade? Você tem alguma amizade que pode causar algum risco para você? Você tem alguma amizade que pode ser prejudicial? Sim ou não? Mais ou menos? Seus amigos são tudo gente boa? Tudo de confiança? Pessoas que você confia cegamente? Com o mundo nós não podemos fazer isso. Porque a amizade normalmente vai envolver o quê? Estar junto, convivência,
relacionamento, intimidade, parceria, troca. Isso que é a amizade. Você convive com a pessoa, você conversa com a pessoa, você se relaciona, você troca experiência, você ajuda, você é ajudado. Então, a amizade há um envolvimento. E Tiago fala assim: cuidado com a amizade do mundo, ela é perigosa. A amizade com o mundo, as coisas do mundo são muito perigosas para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento cristão. E é isso que ele trata do verso 4 até o versículo número 6, nessa primeira introdução aqui. Ele começa dizendo para a igreja: vocês são infiéis, lá no capítulo 4, verso 4. Essa palavra infiéis, irmãos, ela tem uma conotação de adultério. Ela é uma palavra que é usada no Antigo Testamento para descrever o adultério espiritual do povo de Israel em relação a Deus e o adultério físico humano quando um homem trai a sua companheira ou vice-versa. Então Deus está dizendo assim: vocês estão sendo adúlteros no relacionamento comigo. Vocês estão me traindo, vocês estão sendo infiéis. Infiel é aquele que quebra a fidelidade. E a igreja aqui, para quem Tiago estava escrevendo esse texto, estava caminhando nessa direção. Eles estavam deixando o Senhor e se envolvendo com algumas outras realidades, e Deus vai dizer então: olha, vocês estão me traindo. Vocês estão sendo infiéis, vocês estão adulterando a sua vida espiritual. Ao buscar a amizade no mundo, eles estavam cometendo um adultério, tornando-se inimigos de Deus. Por isso que a amizade no mundo, ela é muito prejudicial. E lá no livro de 1 João, capítulo 2, João ele fala algo mais sério em relação a isso. Capítulo 2 de 1 João, versículo 15. A amizade, o flerte, a paquera tende a se intensificar, a aumentar, o relacionamento vai ficando mais sério, o relacionamento vai criando outras perspectivas, e aí quando nós menos percebemos, nós já estamos fazendo aquilo que João fala para não fazer. 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo. Tiago fala: cuidado com a amizade no mundo, não busquem as coisas do mundo, não namorem, não flerte, não paquere o mundo. João já vai ser mais contundente, fala: não amem o mundo e nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós nos envolvemos com o mundo, quando nós abandonamos o nosso relacionamento com Cristo e nós passamos então a ter um relacionamento sério com o mundo, João está dizendo: o amor do Pai já saiu do nosso coração. Ele vai dizer que não é para amar o mundo, irmãos, por quê? Porque no mundo tudo é passageiro, 16. Porque no mundo, o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. E aí ele fala: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, meus irmãos, que essa exortação de Tiago, a amizade com o mundo, ela se torna em amor. Por isso que ele fala: não tenham a amizade com o mundo. Porque além de ser uma questão de inimizade, você pode ser fisgado. Você pode se envolver mais do que você deve. E aí as coisas vão ficar mais difíceis. Diante disso, Deus precisa julgar aqueles que quebraram o voto do compromisso com Ele. Se a infidelidade é adultério, então quem adulterou com Deus, Deus vai ter que agora chamar para uma conversa. Deus vai ter que trazer agora um bate-papo para acertar essa condição espiritual. E no versículo 5, nós lemos que há em Deus uma figura de um cônjuge ciumento. O Espírito que Ele faz habitar em nós tem muito ciúme. Você é uma pessoa ciumenta? O seu cônjuge é muito ciumento? Mas Deus é ciumento. Por que Deus tem ciúme de nós? Porque Deus nos ama. Por que Deus Ele não quer que a gente divida a atenção com nada? Porque Deus quer a nossa exclusividade.
Então, irmãos, tudo aquilo que nós podemos nos relacionar, tudo aquilo que nós podemos fazer que vem tomar o lugar de Deus, Deus vai ficar com um ciúme muito grande disso. E assim ele destaca a seriedade de qualquer flerte com o mundo, pois o Senhor exige fidelidade total, sem reserva e inabalável. Assim como você tem que ser fiel ao seu cônjuge, você não pode flertar com as pessoas de fora. Nós também temos que ter fidelidade com Deus, não podemos flertar com as coisas do mundo, porque senão nós vamos trair a confiança do nosso Deus. O verso 6, Deus enfatiza a graça. Ele fala assim: todavia Ele nos dá maior graça. Portanto Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça àquele que é humilde. Então, se eu estou por alguma forma me desviando da presença dEle, se alguma coisa está tomando o meu lugar, o meu tempo, a minha comunhão, a minha estabilidade com Deus, Deus vai dizer assim: cara, eu sou um Deus gracioso, eu sou um Deus bondoso, eu sou um Deus que tem muita graça para dar para você. Eu sou um Deus que tem muito perdão, que tem segunda chance, terceira chance para dar para o nosso relacionamento continuar. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Domingo passado você ouviu que a salvação hoje não é mais pelo merecimento e pela lei. Hoje a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e que é a expressão da graça de Deus. Então hoje, queridos, nós estamos sendo inundados com essa graça. Mas essa graça, Tiago fala, é para aquele que é humilde. Aquele que é arrogante, aquele que é pomposo, aquele que não se humilha, aquele que não se arrepende, a esse Deus não vai dar a graça, a esse Deus não vai alcançar com a sua graça, porque a graça é para quem tem uma atitude de humildade, de entrega plena e completa. E esse é o único requisito para nós podermos ser abençoados por Deus, a graça dele, através da humildade. Se nós queremos ser agraciados, se nós queremos ter a graça de Deus todos os dias das nossas vidas, a receita é humildade, quebrantamento, entrega, renúncia. Se nós temos essa atitude, pode ter certeza, não vai faltar graça. Nós vamos ser inundados pela graça do Senhor todos os dias. Então, meus irmãos, se por algum motivo, se por alguma circunstância, se alguma realidade me afastou de Deus, se por alguma questão eu me tornei infiel, eu busquei a amizade do mundo, eu acabei me envolvendo demais com as coisas, Deus está dizendo assim: eu tenho uma proposta de reconciliação, eu tenho graça, chegue até mim, se humilhe na minha presença, que eu vou dar a você a minha graça, o meu perdão, e nós vamos então restabelecer a nossa comunhão. Amém? Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso. Deus se alegra muito mais no nosso quebrantamento do que na nossa destruição. Deus quer muito mais que nós nos arrependamos e voltamos a ter um relacionamento duradouro, sério com Ele, do que Ele pesar a mão sobre nós. Deus é um Deus gracioso, e ainda bem por isso. Segunda questão, queridos, versículo 7 até o versículo 10 do capítulo 4. Nós vemos aqui Tiago dizendo: busque a amizade com Deus, se torne amigo de Deus. Tem uma canção que nós cantamos que fala assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Só eu conheço a canção? Os irmãos conhecem também? Vamos cantar a capela? Do que? Ser amigo de Deus. Andar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. No coração. Podemos viver. A grandeza de Jesus, meu bom pastor.
Isso é uma bênção, queridos. Isso é uma grande bênção. Nós podemos ter a plena certeza desta amizade com Deus. E para nós chegarmos lá, Tiago vai dar a receita, capítulo 4, do 7 até o 10. Ele fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem que opera, quem que domina as coisas do mundo? É o diabo, que é o inimigo adversário de Deus. E a receita para que nós não sejamos ludibriados, fisgados, enganados pelo mundo que jaz no maligno, Tiago fala assim: esteja sujeito a Deus. O erro nosso, nós como cristãos e como crentes, é querermos resistir ao diabo simples e puramente, sem a sujeição a Deus. Quando nós nos propomos a resistir ao inimigo, a bater de frente com o inimigo, mas não estamos em sujeição contra Deus, pode ter certeza, nós vamos perder todas essas batalhas. Então não adianta nós resistirmos, não adianta nós orarmos, não adianta nós plantar bananeira e fazer tudo para resistir ao inimigo. A primeira coisa é estar debaixo da direção, submisso a Deus. Se eu não me submeto a Deus, não tem como eu resistir. Eu não vou poder então vencer essa luta, essa batalha contra o mundo e contra o inimigo. Assim sujeitai-vos a Deus. Aí sim resistir ao diabo, e ele vai fugir da sua presença. Porque quando ele encontra uma pessoa debaixo da graça de Deus, submissa à vontade de Deus, e aí então persevera em oração, em resistência, ele vai sair. Ele não vai permanecer tentando nos afastar da sua presença. Deus dá graça a quem se humilha. A responsabilidade do homem é sujeição a Ele. Submissão plena. A sujeição do versículo 7 culmina com a humilhação do versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Eu disponho meu coração a me submeter a Deus. Eu caminho pelo processo do limpar, do purificar, do lavar-se, do entristecer-se, para então eu poder me humilhar plenamente diante do Senhor. E aí receber dele a sua graça e a sua bondade. Essa humilhação é necessária para descartar o comportamento pecaminoso que antes dominava a vida do homem. Nós nos afastamos de Deus, nós nos deixamos envolver com as coisas do mundo, irmãos, por causa do pecado. Não tratado, não trabalhado, não resolvido na nossa vida. E aí nós vamos sendo atraídos por isso. Nós vamos sendo pescados por isso. E quando nós menos percebemos, nós já estamos com o pé na lama de novo, porque nós não tratamos aquela questão. 1 Pedro capítulo 5, abra a sua Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 5, um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. Versículo 5, 1 Pedro 5, 5. Olha o que Pedro nos escreve. 1 Pedro capítulo 5, do 5 ao 9. Diz assim o texto. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Pedro, no capítulo 5, verso 5. Do mesmo modo, ele fala: vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A mesma ideia que Tiago nos traz. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estáis atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. A mesma ideia de Tiago, Pedro nos apresenta: a humilhação, a submissão, a rejeição, o estar firmes diante do nosso Deus. Então isso, irmãos, é importante justamente para desenvolver a humildade
e a resistência às obras do inimigo. O propósito do diabo é separar o homem de Deus. E essa intenção, o cristão precisa resistir. O que o inimigo quer de nossas vidas? Ele quer que nós nos afastemos de Deus. Ele quer justamente quebrar a comunhão que nós temos com Ele. E muitas vezes, para que isso aconteça, Ele não vai trazer só coisas ruins, querido. Para que Ele nos separe da presença de Deus, Ele não vai colocar só coisas negativas. Ele vai colocar coisas boas, projetos bons, propostas boas, coisas para nós aparentemente boas. Mas nós vamos perceber que lá no final, Ele estava nos enganando. É o tempo demais dedicado a uma realidade, é a busca demais a uma circunstância, é a ênfase em algumas realidades que nós vamos sendo enrolados, e aí nós vamos deixando Deus de lado, a comunhão, a leitura, o estar na igreja, nos fortalecendo, nós vamos enfraquecendo, nós vamos nos esfriando, e quando menos nós percebemos, nós estamos na boca do leão, ou nós estamos sendo tragados pelo inimigo. Pedro fala assim que o diabo é como um leão que anda ao derredor buscando quem ele possa devorar. E você sabe quem é que o leão devora lá na savana africana? Qual é o animal que ele pega primeiramente para devorar? Qual que é o alvo do leão quando ele vai sair para caçar? Não vai pegar o mais forte, o maior, o mais resistente, o mais saudável. O leão vai pegar o que está mais fraquinho, talvez o que está machucado, o que está ferido, ou aquele que está desgarrado do rebanho. É aquele que o leão vai firmar o seu olhar para devorar. Por isso que Pedro fala que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor. Então, se nós estamos juntos, se nós estamos em união, se nós estamos firmes na presença de Deus e na comunhão, ele não vai conseguir chegar até nós. Agora, se eu estou fora da comunhão, se eu estou enfraquecido espiritualmente, se eu estou distante, eu sou presa fácil para que ele então nos devore e nos trague. Por isso que nós precisamos estar nessa plena comunhão, estarmos juntos, não nos desgarrando, não nos afastando, para que nós possamos então resistir ao diabo. Vemos aqui, irmãos, a necessidade de arrependimento sincero, de voltar para Deus, nos encontrar com Ele. Assim como aquele pai esperava o filho pródigo retornar para casa. Assim como o pai ficava todos os dias olhando na estrada, na esperança de ver o filho apontando lá longe e regressando. A mesma ideia, a mesma coisa nós temos aqui com Deus em relação a nós. Verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar a vocês. Se nós damos um passo em direção a Deus, Deus Ele vem ao nosso encontro. Tamanha alegria foi daquele pai quando viu o filho voltando para casa, todo fedido, todo sujo, todo mulambento, roupa rasgada, mendigo. Mas aquele pai sai correndo e vai ao encontro, abraça o filho, beija o filho e traz ele para casa. Deus ele age dessa maneira para conosco. Versículo 8. Ele faz uma crítica ao cristão que procura se tornar amigo do mundo e que está de um lado para o outro, quando ele fala do homem vacilante. Pecadores, limpai as mãos, vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Então, quando nós estamos caminhando ali, um pé lá e um pé aqui, alguém fala assim, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então, quando nós estamos, irmãos, nessa linha tênue de poder estar convivendo nos dois ambientes, nós estamos sendo exortados pelo Senhor. E isso é fruto de instabilidade espiritual. Nós precisamos nos firmar, nós precisamos nos decidir, nós precisamos tomar uma direção na nossa vida, para que nós não sejamos levados para a ausência da presença de Deus. Versículo 9 mostra a verdadeira marca de arrependimento. Entristecei-vos, lamentai, chorai. Quando nós somos impactados, irmãos, pela presença, pela palavra de Deus, quando nós somos confrontados com Deus, nós nos entristecemos.
Nós lamentamos, nós choramos. Choramos porque pela realidade que nós estamos vivendo. Mas Deus gosta disso. Deus quer que isso aconteça, para que Ele então possa transformar a nossa vida, e aí então fazer com que nós voltemos a nos alegrar. Quando nós estamos no mundo, estamos alegres com isso, Deus está dizendo assim, ó, tire essa risada da sua boca, e faça isso se transformar em tristeza. Porque a alegria que o mundo oferece não tem nenhum proveito para Deus. João fala, as coisas do mundo são passageiras, são vaidades. E quando nós nos deixamos alegrar por isso, Deus está dizendo assim, ó, troca essa alegria do mundo, traga lamento, traga choro, a vossa alegria seja transformada em tristeza. Não que Deus quer que a gente seja triste, mas é para que nós sejamos transformados e sejamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento produz a verdadeira alegria cristã. Nós vamos nos alegrar estando juntos com os irmãos, nós vamos nos alegrar estando em comunhão, vindo para a igreja, seja com chuva ou sem chuva, nós vamos nos alegrar nesse contexto, é nesse ambiente que nós vamos estar alegres, e não vamos precisar de nada lá fora para termos alegria nos nossos corações. Tiago termina o texto dizendo que a amizade com Deus, ela tem um reflexo. E sabe qual que é esse reflexo? Justamente no nosso caráter. Quando nós desenvolvemos, irmãos, a amizade com Deus, essa amizade ela é refletida no nosso caráter, na nossa personalidade. Versículo 11 e versículo 12, quando ele fala assim, irmãos, não fale mal um do outro. Quem fala mal do irmão, julga irmão. E fala mal da lei, julga a lei. E se nós julgamos a lei, se nós julgamos o irmão, nós não somos mais cumpridores da lei. Que lei é essa que Tiago está falando? É aquela lei que ele já abordou lá no começo do texto, a lei do amor. A lei do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo contra si mesmo. Quando nós desenvolvemos uma amizade com Deus, o nosso caráter é impactado de uma maneira tão grande que nós não vamos ser julgadores dos nossos irmãos. Nós não vamos condenar os nossos irmãos. Nós não vamos falar mal deles. Falar mal um dos outros é manifestação de orgulho de quem não é amigo de Deus e muito menos é humilde na sua vida, na sua religiosidade. Esta atitude está mais ligada à inveja, às contendas, do que uma vida espiritual. Nós já falamos sobre a língua grande que Tiago aborda no capítulo 3. Se somos amigos de Deus, impera em nós a lei do amor ao próximo como a si mesmo. E essa lei do amor, irmãos, proíbe a calúnia. A lei do amor proíbe a inveja, evita contendas, evita o orgulho e leva o crente a ter domínio próprio, a começar da sua língua. Que Tiago fala que quem domina a língua, domina todo o corpo. Por isso devemos evitar em nosso meio falar mal um dos outros. Como nós somos tentados a falar mal uns dos outros, né? Como nós somos muitas vezes tentados a fazer comentários negativos, a fazer comentários pejorativos, evitar as desavenças, os ataques pessoais, as acusações, debates inúteis, porque tudo isso abala a igreja e produz instabilidade. Falar mal de colegas cristãos é errado, pois isso envolve o duplo julgamento. Você julga o irmão e você julga a lei do amor ao próximo. E aí Tiago pergunta, quem nós somos para poder achar que podemos julgar os outros? Versículo 12, mas quem és tu que julga o próximo? Quem é você que apedreja o próximo? Quando uma mulher foi tomada em adultério e foi levada diante de Jesus pelos homens, eles estavam doidinhos para que ela fosse apedrejada. Talvez já tinha até pedras nas mãos para poder apedrejar aquela mulher. E aí perguntaram para Jesus, a lei manda apedrejar, o que você diz? Qual que é a resposta de Jesus? Se você não tiver nenhum pecado, se você for melhor que essa mulher, pode tacar uma pedrada, mas mira bem no meio da testa. O que acontece com aqueles homens, irmãos? Eles vão saindo, jogando as suas pedras, e fica somente Cristo e aquela mulher lá no meio daquele pátio. Então, amados, nós
não podemos ser os julgadores ou os executores das atitudes dos nossos irmãos. Nós temos que julgar as nossas atitudes, e a elas sim nós podemos emitir um juízo diante daquilo que nós fazemos. Para nós concluirmos, queridos, algumas ideias para a gente pensar juntos. Um espírito amargo e egoísta acaba dando asas para brigas, disputas sobre certas questões dentro da igreja. A amargura do nosso coração, o egoísmo, é que gera todo tipo de contenda. E essas disputas acabam sendo conduzidas com falta de limites. Muitas vezes falta de limite até físico. As pessoas se agridem, as pessoas vão para o deixa disso, já vão para o embate. Elas acabam falando mal uma das outras, amaldiçoando, fazendo denúncias infundáveis. Esse tipo de comportamento não é a manifestação de um espírito cristão, mas é a manifestação de um espírito mundano, de alguém que não foi convertido realmente e que precisa ser transformado ou substituído pelo espírito que Deus quer, pelaquela sabedoria que desce do alto e que transforma o nosso caráter, a nossa personalidade. E eu falo por último dizendo, ao permitirmos o flerte com o mundo, nós vamos gerar ciúmes em Deus, que exige de nós um coração fiel. Será que nós, irmãos, em algum momento nós estamos deixando com que alguma coisa do mundo tome o nosso lugar, ou o lugar de Deus nas nossas vidas? Quem está disposto a demonstrar esse relacionamento com Deus, de intimidade e de fidelidade? Deus quer demonstrar a sua graça, Deus quer demonstrar o seu amor para nós, mas nós precisamos então demonstrar o nosso relacionamento para com Ele.